Até há um movimento muito falado que é o Healthy and Follow, que a base é mesmo essa, que é se não te acrescenta, se não te faz bem e se tu segues só para sentir que não estás a perder nada no momento e que de repente vais ser outsider que não sabem o que é que as pessoas estão a falar, mas se aquilo te cria incerteza, inseguranças, se de alguma forma metes a cabeça na almofada à noite e aquilo não te acrescentou absolutamente nada, não aprendeste nada, um autorreflexo negativo, então se calhar não vale a pena, se calhar é tóxico para ti. Aumentar o contraste, diminuir luminosidade, mexer na saturação. Hoje vamos falar de redes sociais e dos padrões de imagem criados nestas plataformas. É verdade. Os smartphones e as redes sociais puseram nas mãos de todos nós a capacidade de editar a nossa imagem. Mas porquê é que nós julgamos uma fotografia nossa e muitas vezes a editamos antes de a publicarmos? Mas atenção, que estão a surgir muitas vozes novas que fazem partilhas completamente diferentes sobre as redes sociais e estes padrões de imagem. Este é mais um episódio do videocast Digitalmente da Vodafone. Hoje vamos falar com Catarina Rochinha. Muito Olá! bem-vinda, muito bem-vinda. Primeiro, tu és uma das vozes mais ativas contra os comentários tóxicos que existem no Instagram e, acima de tudo, uma coisa que eu acho muito importante, o normalizarmos às vezes não estarmos bem e precisamos parar. Tu Totalmente. queres começar por aí? Posso começar por aí, não Força. é? Eu acho que, de forma geral, na nossa vida, existem coisas que contribuem para o nosso maior ou menor conforto. E o digital não é diferente, não é? E acho que começou a existir uma narrativa muito generalizada sobre... E muito ligado com o FOMO, não é? Aquele fear of missing out, que é eu tenho que estar e tenho que seguir todas as pessoas, tenho que estar na frente de tudo o que está a acontecer, seja com influenciadores, criadores digitais, seja com filmes, séries, a rádio, enfim, o que for. E às tantas, seguimos muitas pessoas que no fim do dia estão a contribuir muito pouco para aquilo que é de facto a nossa sanidade mental dentro do digital. Eu acho que isto também está muito relacionado com a falta de literacia digital. Sem A dúvida. maior parte de nós nunca aprendeu como navegar na web, o que é que eventualmente e que consequências é que seguir determinadas pessoas e conteúdos pode trazer para nós, mas no sentido em que durante muito tempo os mídias estavam muito focados naquilo que eram os canais de televisão, as revistas, e portanto a informação e o conteúdo que nos chega é altamente controlado, tem um editorial e portanto está muito naquela nuvem. A partir do momento em que todos nós podemos pegar numa câmara, podemos pegar num telemóvel e dizer coisas para a internet, vai haver muita coisa que é boa, mas vai haver outras coisas que podem trazer consequências realmente nocivas, diria. Mas já lá a cada vamos, um de sobretudo nós. a essas coisas. Gostávamos muito que partilhasses que coisas são essas, mas tu falas muito de toxicidade. O que é para ti toxicidade? Esse conceito do qual falamos tanto agora. É verdade. Olha, eu acho que toxicidade, como muitas coisas, pode ter um significado para mim completamente diferente do que terá para ti. Porque existem determinados gatilhos, enquanto pessoa que somos, como crescemos, aquilo que é a nossa história, o que é que podem ter sido momentos mais felizes ou menos felizes, aquilo que são as nossas inseguranças. Para mim, sempre foi muito claro que seguir pessoas, por exemplo, que tivessem alguma proximidade ou visualmente que me alimentassem o que é o bonito de um corpo que não é o padronizado, faz-me sentir bem, porque é uma validação, é uma inclusão, porque não é muito comum ver pessoas fora daquilo que é o padrão do modelo, não é? Digamos assim, espalhado nos mídias, na capa de uma revista, e, portanto, saber que essa diversidade existe e saber que há essa representatividade que gera validação em cada um de nós, para mim alimenta-me. Vou-vos dar um exemplo. Eu lembro-me que eu sou uma miúda dos anos 90 e, portanto, eu cresci com as Kate Moss, com a Tyra Banks, com pessoas plus size que vestiam o número 38, e aquilo teve um impacto na minha adolescência brutal, porque é do género, ok, se isto é aquilo que é valorizado e se isto é que é o bonito e se eu não tenho mais diversidade naquilo que é a minha cultura visual, epá, então eu sou o quê? Onde é que eu me insiro? não é? Onde é que eu estou? Onde é que me validam? Exato. E, portanto, para mim, seguir pessoas que falam abertamente de diversidade, seja no espectro daquilo que são os chamados os movimentos de corpo livre, ou aqui a diversidade para o que é culturalmente bonito, ou seja, a outros níveis, nomeadamente o espaço da mulher na sociedade, outro tipo de temas, isso a mim alimenta-me e é positivo. E, portanto, para mim, o que eu sinto, até há um movimento muito falado que é o Healthy and Follow, que a base é mesmo essa, que é, se não te acrescenta, se não te faz bem, e se tu segues só para sentir que não estás a perder nada no momento e que, de repente, vais ser outsider que não sabem o que é que as pessoas estão a falar, mas se aquilo te cria incerteza, inseguranças, se de alguma forma metes a cabeça na almofada à noite e
aquilo não te acrescentou absolutamente nada, não aprendeste nada, um autorreflexo negativo, então se calhar não vale a pena, se calhar é tóxico para ti. Claro que não. Ia-te perguntar agora, voltando um bocadinho ao teu início, e falas um bocadinho do teu primeiro confronto, se calhar, com um bocadinho este mundo digital e da exposição, que vem um bocadinho do teu confronto com a tua irmã. A tua necessidade, que ao início era uma coisa em que não te identificavas, se calhar, de uma forma tão fácil, onde há que esse clique que te faz, se calhar, querer ser uma voz ativa? Ou se não tem nada a ver com isso e vem com meramente uma coisa de aproveitares o teu dia-a-dia e de ser uma coisa só de entretenimento? Eu sempre tive no meu núcleo pessoas que estavam muito ligadas com o digital há muitos anos e eu achava aquilo uma coisa horrorosa. E houve uma altura que havia a trend do room tour. Vou gravar a cama e a decoração. Não, eu não quero que as pessoas saibam onde é que eu durmo. Olha, Isso só para para mim- contextualizar e continuas a responder à pergunta do Zé. Quem é a tua irmã e que idade tem? Só para quem A não minha vos irmã- conhece às duas. Certo, a minha irmã Inês Rochinha, ela foi uma das primeiras youtubers em Portugal. E fiquei a saber que ela foi a primeira a chegar a não ser Primeira mulher incrível. youtuber a chegar aos 100 mil subscritores em Portugal, é verdade. Incrível. E ela começou isto super miúda, ela tinha 14, 15 anos. Mais velha que tu, ela. Não, ela é mais nova. É mais nova. E lá Ela é está, não mais vais nova. mostrar o meu quarto, eu achei maravilhosa Sim, essa porque história. nós sempre partilhámos o quarto, sempre Exato. dividimos as duas o quarto, sempre fomos super amigas e tudo mais, mas eu dizia, pá, Inês, tem que haver limites, quer dizer. E eu, nessa altura, já andava no secundário, ela ainda não, então é aquela idade. Sim, Eu dizia, claro. pá, não, isso não é nada cool, agora vão saber onde é que eu durmo, pá, não quero nada disso. Mas eu achava, no meu íntimo, que aquilo, às tantas, era uma invasão de privacidade. Então sempre coloquei o digital num sítio com muito pouca, aliás, credibilidade. O que também não é nada justo, porque há trabalho realmente fantástico e a minha irmã também é um exemplo disso. Naquela época, naturalmente, ninguém sabia muito bem o que era o digital era feito de miúdos e para miúdos. Hoje em dia somos todas pessoas adultas, já trintões. De facto, naquela altura era o nível de conteúdo, mas hoje em dia isto foi evoluindo de tal maneira que o digital é mesmo um sítio que pode ser muito rico. Claro que sim. E respondendo à tua pergunta, pandemia total, 2 meses em casa, eu vivia sozinha com o meu cão Ernesto e já só faltava com falar português. É maravilhoso. Epá, como assim? Eu estou a enlouquecer. E entre o meu trabalho corporate remote, que enfim é o que é, mas assim, uma coisa um bocado mais séria, assim, eu preciso de um outlet, eu preciso de falar, eu preciso de conversar, porque senão eu vou enlouquecer entre estas paredes. Porque em casal a pandemia deve ter sido difícil. Quem mora Quem está sozinho sozinho, também não foi nada fácil. E eu segui algumas pessoas associadas a estes movimentos de corpo livre, pessoas com corpos diversos, mas tudo lá fora, a malta do Brasil, do UK, e na época não conhecia ninguém em Portugal e eu pensei, pá, isto é mesmo uma coisa importante para mim, e se calhar como eu, há outras pessoas que isto possa ser importante e não é falado. E porquê é que não é falado? Pá, eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu fiz um story, e imaginem a ironia, com um filtro daqueles com as pestanas, uma pessoa fica toda branca, portanto... Quer dizer, eu estava a passar uma mensagem, mas a vergonha ou a exposição e tinha medo, então meti um filtro por cima, uma coisa horrorosa, claro. sem noção nenhuma. E fiz o story e a seguir fui a correr para o escritório e deixei o telefone na sala do género. Como o telefone está ali e eu estou no outro lado qualquer, de repente isto não é real. Exato, o mundo está a acontecer. Também não tem lógica nenhuma, mas foi Tu engraçado. falas do real, o que é que isso significa? Ou seja, tu estás aqui a trazer alguns conceitos. O que é que isso significa? O ser real. Sim. Sabes que eu acho que é um grande problema generalizado, que é nós somos uma sociedade altamente diversa e isso não tem representatividade naquilo que são os canais principais. Eu recordo-me aqui há muito pouco tempo, eu acho que isto é um exercício muito simples de se perceber, em que se faz aqui um making-of do filme da Ariel e há uma pequena sereia negra e há um escândalo na internet porque é que isto é assim. Exato. E há um movimento gigante dentro do digital de crianças que se veem representadas e a representação aqui maravilhoso implica ler isso. validação e pela primeira vez verem uma princesa de um conto que tem o seu aspecto. Isto tem um impacto social brutal. E é esta realidade que eu falo, porque no digital não há casting, não há ninguém que escolha. E é verdade que existe muito mérito, mas também é verdade que existe um padrão associado àquilo que parece bem numa capa de revista, àquilo que parece bem numa câmara. E eu acho que o digital consegue trazer isso, porque qualquer pessoa pode criar e pode se mostrar e quando eu falo de real é isso. Não é isso que estás a dizer, tu próprio não é? Podes chegares lá. expor dessa Exatamente. forma. Como é que se faz isso em termos práticos? Ou seja, com a Ariel foi um exemplo prático, Sim, claro claro. que sim, não é?
mas tu funcionas nas redes e é uma bandeira que tu tens, não Certo. é? Sim, Nitidamente. sim. Como é que isso se trabalha em termos práticos? Como é que se trabalha em termos Como é que práticos? isso Olha, faz? eu faço conteúdos sobre, imagina, tu ires à praia e não te sentires mal em estares de biquíni e não teres 1,75 m e 45 kg, por exemplo, ou tu não te sentires inferiorizada por teres celulite, que é uma coisa que nem sequer é uma condição, é natural naquilo que é o corpo humano, e de repente se está instituído que isso é uma coisa má. A maior parte das pessoas tem celulite e de repente há pessoas que se invalidam, que não se expõem e que vão com uma t-shirt ou só usam fato de banho porque têm receio de simplesmente viver e E usufruir. tu dizias uma coisa que eu acho que é muito bonito. Eu já acredito nisso, mas ouvindo de ti ainda fico mais... É mais bonito ainda quando alguém o diz, que é a definição é se tu o fazes por ti ou pelos outros. Total. E essa é a grande diferença. É, se tu fazes alguma coisa para te sentir bem, estamos cá todos para te apoiar. Se Exato. tu fazes alguma coisa para que os outros se sintam bem, aí é o limite, não é? Sim, é isso muito que eu falo, porque há esta ideia generalizada que os movimentos como Body Positivity, Neutrality, o Corpo Livre, que celebram todos os corpos, todas as idades, todas as formas de estar, que de alguma forma diminuem aquilo que é O padrão? como direi, o padrão, Exato. exatamente. Não tem nada a ver Mas com não isso. é sobre isso, Claro que é no fim do dia, e se eu quiser emagrecer, e eu passei por um processo de emagrecimento há pouco tempo, que aconteceu de forma natural, mas podia não ter sido, hum, isso não faz de mim hipócrita sobre a minha mensagem. Claro que não. O que eu tenho a certeza é que eu filo porque eu não me estava a sentir bem e filo por mim, não fiz por uma motivação Mas estética, uma pensaste pressão nisso, estética. mas a verdade é que te questionaste sobre isso. Ou seja, até que ponto... É que falo, é que estou a Até que fazê-lo ponto é que por isto é alguém. hipócrita ou não é? Ou seja, tu Claro. questionaste, Sim, claro que sim, claro que sim. E isso é importante, porque eu acho que faz parte da reflexão, não é? Eu, para mim, é muito direto que não foi, porque eu engordei imenso durante a pandemia e não me sentia naquilo que era o meu corpo e não estava confortável com o meu corpo. E isso é super ok. Portanto, quando falamos de diversidade, nós não estamos a dizer que as pessoas não se devem cuidar, não devem ter atenção à sua saúde. O que estamos a dizer é que elas são bem-vindas na sociedade e que, em vez de excluirmos, as devemos abraçar se eventualmente quiserem passar por algum processo. Claro, claro Mas, que sim. acima de tudo, sentir esse acompanhamento. Porque ser uma pessoa gorda num ginásio, epá, é muito duro. É muito duro. Tu ires a um médico e dizeres não estou bem, tenho consciência disso, quero ser melhor, seja para ganhar peso ou seja Exato. para perder peso, e aqui estamos a falar do peso, podíamos estar a falar de outras coisas. Havia uma trend há pouco tempo no TikTok Magra, que era magra, para magra. medir É que é se assim. tinhas o eu tight lembro. gap. Sim, sim. Já me lembro de sim. Basicamente, essa trend balizava a expectativa de que tu, para seres uma mulher atrativa ou para seres alguém válido do ponto de vista do corpo feminino, terias que ter aquela gap. Na verdade, o padrão de beleza é altamente cultural. Eu vi tu a comentares sobre uma trend, que era o magra, magra, magra. Sim. E acho que isso é importante tocarmos porque passamos numa coisa que acho que é muito importante, que é, através das redes sociais, e pode ser uma grande porta para nós levarmos uma nossa mensagem e chegarmos a toda a gente, mas muitas vezes camuflada através destas trends, como se a magreza fosse associada à felicidade e a felicidade só se atinge com a magreza e depois Exato. até leva àquele, se quiseres depois juntar àquilo que tu falas muitas vezes, que é a pressão social de que uma mulher, a partir de uma certa idade, tem que ter um companheiro e que se não o tens é porque tens alguma coisa de errada e vais chegar àquele início que tem a ver com a falta de magreza. Sim. Queres pegar nesta... Sim, essa trend é uma trend muito recente, em que basicamente existem vários vídeos, tem um áudio em que se grita magra, 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 uma coisa assim do género. Isto tem legendas absolutamente, na minha opinião, enfim, irrisórias, do género. Eu fui comer um hambúrguer. Deus queira que me dê uma intoxicação alimentar, que é para isto não contar as calorias. Este tipo de coisas é assim assustador. Isto estimula dois lados, dois ou três, na verdade, que é, primeiro, as pessoas que são magras, tipicamente, naturalmente magras, são apelidadas de doentes, porque também não estão no padrão. Exatamente. Depois estás sempre a alimentar aquela coisa que nunca é bom. Nunca é suficiente. Nunca ninguém está bem com nenhuma das situações. E depois internalizam estas ideias de que tu realmente, para seres uma pessoa válida, para alguém te merecer, para alguém te ter com ela, tens que estar neste padrão. Mas também isso tem muito a ver com aquilo que tu
és em termos de confiança, não é? Se te atinge mais ou se te atinge menos. E acredito muito que as redes sociais às vezes podem minar a tua confiança. Vês tanto que às tantas questionas-te, não é? Ou seja, temos aqui dois lados das redes sociais, que é Totalmente. desfazer completamente a tua confiança e depois a criação destes padrões, não é? Será este o pior lado? Não sei se será o pior, mas é certamente um que não me fascina nada. A autoestima pode interferir de facto com a tua confiança. Mas como é que as redes sociais interferem nisto? Ou seja, quanto? Interferem porque quando tu estás constantemente a consumir um conteúdo que, direta ou indiretamente, te diga: olha, tens que ter este peito, tens que ter esta cintura, não podes ter imperfeições, tens de ter o tie cap, tens que ter isto, tens de ter aquilo. Tu internalizas que aquilo é que é o bonito, porque a tua cultura visual é altamente limitada e, portanto, estamos a alimentar constantemente comportamentos que depois têm, efetivamente, consequências nocivas para aquilo que é a vivência das pessoas e a sua percepção. Mas eu acho que é muito por aqui, porque quando constantemente somos alimentados de forma externa, direta ou indireta, de que aquilo que nós somos está completamente ao lado do que aquilo que é valorizado, então nós somos o quê? Somos muito menos. Exato. Às vezes há muitas vezes camuflada, e isto via também em alguns artigos, que a percepção da imagem padrão, como nós dizemos, que foi criada e tem sido criada cada vez mais a partir dos anos 90, como tu disseste, para cá, com a questão da moda e da televisão também, e dos filmes e das novelas e tudo isso. Antes havia um outro padrão, e é interessante pensarmos nisso. Sim. Esse padrão que antes era seguido era um padrão que hoje em dia nós não consideramos padrão e depende E se pensares nos últimos 100 anos, imagina as mudou décadas mais completamente. recentes, tu tens a época de Charlton, anos 30, vestidos retos, sem curvas, sem peito. Depois vamos aos anos 50, Marilyn Monroe, completamente Claro. curvilínea. Claro que sim. E depois, de repente, anos 90, Kate Moss, nada. Não Sim. queremos pessoas extremamente magras. E tinhas até depois pessoas voltámos por exemplo, a mulheres Kim que Kardashian da vida. enfeixavam o peito para ter menos Sim. peito. Sim, Ou seja, sim. estamos sempre à procura de uma coisa que não parte de nós. A parte bonita é essa, é que nós conseguimos facilmente encontrar alguém, mesmo que olhemos à nossa volta e não vejamos às vezes, encontrar alguém que pensa como nós, que é um exemplo para nós e que deve ser também um trampolim para nós termos a vontade, como tu és para muitas pessoas que te seguem, de certeza, e tenho a certeza, uma oportunidade de dizermos: eu sou assim, está tudo bem com isto. Exato. E posso ser outra coisa amanhã. Exato. E posso pensar de uma outra forma e não sou só a minha forma, porque tu também não és só isso. Aquilo Claro que tu que não. pensas é Claro que muito sim. importante. Porque no fim do dia o que eu sinto é que isto tudo interpela com valor. Exato. E as pessoas associarem que o seu valor está 100% intrínseco àquilo que é o seu reflexo no espelho. O nosso valor está longe de ser aquilo que é o nosso reflexo no espelho, não é? muito longe. Que maneira que os teus seguidores te dizem qual o impacto que tens nelas, nestas pessoas? Olha, há histórias extremamente comoventes e com muito impacto. Eu já tive adolescentes e mulheres jovens adultas a chegarem ao pé de mim e dizerem: contigo consegui perceber que tenho, de facto, um distúrbio alimentar e preciso de ajuda, como é que eu faço? Tenho coisas depois mais leves, mas que se tu pensares um bocadinho, o impacto disto, lembro-me uma vez uma senhora com 50 e poucos anos que nunca tinha utilizado umas calças brancas nem vestido de biquíni na praia, porque ainda antes de poder experienciar o que é que isso poderia ser, anulava-se. E isto no fim do dia não é sobre nem as calças brancas nem o biquíni, é tu disponibilizaste a viver muita coisa. Mas achas que nós, ser igual. mulheres, sofremos mais com isso? Eu acho que sim. Para já, a mulher é vista como com muito sex appeal, como um símbolo de sensualidade. Porém, também acho que existe no género masculino de outra forma. E não acho que seja comparável, porque se pensarmos um bocadinho, uma mulher que começa a envelhecer, que tem cabelos brancos, está desleixada. Coitada, desleixou-se. Mas o George Clooney é diferente. É o charme dos 60 ou o charme dos 50. E isto no dia-a-dia, não é? Mas acreditas ou sabes que é mesmo assim? Ou tens experiência em saber que acontece mesmo? Eu senti isto várias vezes ao longo da minha vida. Portanto, naquilo que é a minha realidade, sim, eu senti isto várias vezes. Portanto, a postura e a forma, e até muitas vezes tive que adotar alguma altivez para poder ser ouvida, porque a minha voz ao lado de um homem, com a mesma experiência, com os mesmos conhecimentos, não era levada da mesma maneira. Isto agora estamos a falar de uma questão de igualdade. Eu próprio tento caminhar para um mundo diferente e, apesar de ser homem, concordo plenamente com o que estás a dizer, tento fazer o caminho oposto. E às vezes o que acontece é que é a pressão que a sociedade, mulheres e homens, têm para com as mulheres. E quando uma mulher tenta ter e tem o lugar que deve ter de poder,
se não chegar de uma forma, como tu dizes, ou maquilhada, ou com coisa, não é recebida da mesma forma. Não. E os homens não passam por isso. E isso é uma coisa que está intrínseca em nós e até as nossas, vocês poderão falar disso muito melhor do que eu, mas até as nossas mães ou tentam preparar, eu tenho sobrinhas, tenho irmã, e tentam-nos preparar para um mundo em que devem cumprir esses certos padrões que a sociedade existe, e não devia ser assim. Sim, porque existem regras que não estão escritas, mas que são vividas todos os dias. E depois, mesmo dentro daquilo que é expectável, parece que existe uma baliza, que é, uma mulher é expectável que seja sensual, mas não pode ser muito sensual, porque depois de repente és outra coisa. Tu estás sempre no meio de alguma coisa. Tens que, ok, queres vingar no mundo, queres ter sucesso, tens que ser girl boss, mas cuidado, não sejas boss. Mas já aconteceu-te a ti? Ou seja, sentiste isso? Hoje estás Sim. demasiado assim, estás demasiado assado, agora estás... Sim. Acho que até podias falar da questão se te sentes à vontade com isso, da questão do estar solteira. A pergunta que vem sempre é namorar e ter filhos e casar. Sim. Ou seja, a mulher tem quase a obrigação é estes os objetivos dela. Não interessa o que é que ela sonha, o que é que ela gosta, o que é que ela ambiciona. E isto é que é uma questão que não sei se tu também sentes. Sim, eu também senti. Agora a pessoa já não está solteira, mas Bem, mas percebes o que eu digo. Mas tive uns anos ali solteira, especialmente dali numa altura entre os 27 e os 32, mais ou menos, em que isso teve um peso enorme para mim. Porque eu estava numa fase em que, por um lado, sentia a pressão e o relógio biológico, tipo tic-tac, tic-tac, que é uma coisa que eu acho que nunca tive no papel de um homem, mas acho que que a pressão não deve ser tanta. Ao mesmo tempo estava solteira e de repente já vai ficar apatia, porque já tem mais Mas de isto 30. tudo na net, sempre a receber mensagens. Na net, e na verdade eu acho que é uma coisa que socialmente também se sente. Claro, mas repara, na numa rede internet há social muitos... todos temos acesso à Catarina Rochinha e Certo, podemos todos certo. comentar sem te conhecer lado nenhum. Exatamente, e eu faço muito o trabalho de tentar desmistificar estas coisas, mas ainda assim, de vez em quando há uma ou outra mensagem muito pouco simpática que aparece. Eu lembro-me que uma das que mais me magoou até hoje, que não teve nada Mas a foi ver... no no teu Instagram? uma DM de um perfil falso, sem foto, mas que nem era nem sobre o meu corpo, nem eventual ter mais peso, porque essas às vezes também acontecem, tipo do género. Se deves ter uma gordura visceral que deve estar completamente toda podre quase por dentro, ou uma coisa assim. As pessoas são completamente loucas. Desculpa estar, porque eu vi isso ontem, qualquer coisa perto da morte, já devias Exato, matar, não era? uma coisa assim do Era género. muito duro mesmo, Mas o que me magoou mais até hoje não foi, e isto é engraçado, promove alguma reflexão para mim própria, não foi sobre o meu corpo, nem a parte que eu exponho mais, foi sobre precisamente o lugar da vida. Deve ser muito difícil seres tu, acordar todos os dias, teres uma irmã bem-sucedida e casada. Exato. E pá, eu na altura estava num sítio mais em baixo. E aquilo foi uma coisa tão horrível para mim. Uma mensagem Epá, que um chorei. anónimo, mas isto foi um anónimo que te mandou. Sim. Pelo Instagram. Sim. Como é que tu Eu lidaste? pensei, honestamente, naquela altura chorei, não respondi, eliminei e depois fui para a terapia. Claro que sim. E falei sobre aquilo e com bastante lucidez tentei racionalizar ao máximo o que é que aquilo estava a dizer e que aquilo dizia tudo e era tudo menos sobre mim, que ele era garantidamente aquela pessoa que estava a refletir outras coisas e quis naquele dia magoar-me deliberadamente, não é? E senti que era ali o ponto. E coisas boas que tenham acontecido assim, que tenha sido uma memória para ti. Há pouco falavas de influenciar pessoas diretamente a enfrentar não só os seus medos, mas a consciencializar-se dos seus problemas. Já tiveste alguma mensagem de alguma mãe, por exemplo? Já tive de uma mãe LGBT que me mandou uma mensagem, uma vez que eu partilhei uma fotografia com a minha namorada, a dizer que bom ver alguma representatividade. Foi a minha filha que me mostrou e ela sentiu-se vista. E isso deu-me muito conforto no coraçãozinho, tenho a dizer. Mas há várias e inúmeras, muitas delas relacionadas com o corpo, porque acaba por ser o tema que eu falo mais. Também sobre igualdade de género, pessoas que deram o passo e que se encheram de coragem e deram uma mudança na carreira ou que enfrentaram alguém. Muitos comentários às vezes com a família, tipo, Cata, como é que eu vou lidar com o Natal? Porque vão-me perguntar sobre filhos, vão dizer que eu estou mais gorda, E o que é que tu vão dizer que eu dizes? estou mais O que é que magra. tu respondes? Porque não conheces essas pessoas. Eu não conheço essas pessoas. O que eu faço é tratá-las como se fossem uma amiga minha. Claro. Porque seria isso que eu gostaria que fizessem por mim e aquilo que eu mais gosto na minha comunidade é exatamente essa troca de reflexões, de conversas, e tenho uma escala que ainda me permite fazer e eu adoro, é a parte que me deixa mais feliz.
E o que eu digo sempre, que foi um conselho que também me foi dado e que eu fui trabalhando ao longo dos anos, também em terapia, que eu não tenho problemas nenhuns em falar sobre isso e dizer que faço, que é aprender a impor limites. Claro que sim. As pessoas vão até onde nós deixamos que elas vão. Eu posso fazer um desafio agora, não é um desafio mau, é uma coisa super boa e Tenho também medo. não é outra, é fazer advogado do diabo. Ok, É bora. perceber até onde é que pode ser importante a nossa edição de imagem. Agora falar puramente digital. E eu vou dar o ponto de vista que eu e ouço a tua. Há uma certa edição de imagem básica que eu acredito que pode ser benéfica para todos nós. Vou dar um exemplo. Uma coisa básica de teres uma borbulha na testa e queres publicar uma fotografia, editar a fotografia, ou um filtro básico, ou alguma coisa que não te altere aquilo que tu és, mas que simplesmente não é mais do que uma maquilhagem para saíres à rua, ou alguma outra coisa que te ajuda a ter uma roupa melhor, alguma coisa que tu te sintas mais confiante e que te permite, se calhar, chegares a uma comunidade, por exemplo, ao invés de nem sequer lá chegar. Ou seja, estes são os bons filtros, estes são aqueles pequenos carinhos que nós podemos dar a nós próprios, que não desvirtua aquilo que nós somos, mas simplesmente faz-nos continuar ativos em vez de estar escondidos com medo daquilo que nós somos. Eu acho que todos os filtros podem ser bons se forem honestos e transparentes. E eu acho que nada deve limitar, até o filtro mais absurdo, a criatividade e a comunicação vivem de coisas maravilhosas, fazem-se coisas maravilhosas no digital, às vezes com filtros que te distorcem completamente, não é? Mas tudo depende da transparência, na minha opinião. Eu acho que isso é o mais importante. Transparência como? Assumir. Dizeres. Dizeres que aquilo é pus um filtro. Existem muitas pessoas que estão no espaço digital, influenciadores e tudo mais, em que dizem que determina. Eu não tiro fotos não meto filtros, eu não edito imagem nenhuma, é só boa luz. Não compro. Desculpem lá. Sim. Não compro. E isso, ou seja, quando balizamos a linha da desonestidade, para mim é o limite. Porque eu acho que nós não nos devemos limitar, nem eu devo impor aquilo que o outro deve fazer, não é? Porque aí estaria a terminar aquilo que é a liberdade dele. Claro. O que eu acho é que nós devemos honestidade e responsabilidade para com as audiências. Portanto, se eu estou eventualmente a utilizar um filtro, inclusivamente muitas redes sociais hoje em dia já têm Já normas aparece. específicas O em próprio que o Instagram filtro, tem, não tem? o Instagram tem nas stories, por Nas exemplo, stories. em que tem que aparecer que está identificado. Com o AI, então, É hoje em dia obrigatório também é a em todo etiqueta obrigatória. Agora, não digas é que és é tu. real. Que és tu, Pois. claro que Diz, sim. porque isso está a influenciar uma data de gente a que ache que realmente aquilo é atingível. E Exatamente. aquilo não é atingível. Aquilo não é uma Tu coisa usas given. filtros? Raras vezes. Muito raras vezes. Mas edição de imagem, que é uma coisa Edição básica. de imagem, e por acaso às vezes aconteceu-me uma cores engraçada. Há uns tempos fiz uma sessão fotográfica num estúdio e disse-lhe logo: não quero edição nenhuma. E depois, quando vieram as fotos, pensei assim: podiam ter tirado esta borbulha. Mas sim, sim. eu disse, elas pensaram que ela não quer edição, não quer mesmo edição Claro, nenhuma. Então, naturalmente, respeitaram a minha vontade, mas eu própria. Claro. Portanto, isto para dizer que o que Não tens de estar de um lado, não tem que ser tudo sim ou não é tudo não. branco, nem é preto. É tudo A cinzento. vida é sobre estas zonas cinzentas, não é? Exatamente. E eu acho que isso é que é realmente a beleza de tudo isto e de promover a reflexão e de conversarmos. É que ninguém está contra ninguém. Bora lá só balizar que aquilo não é verdade e que, portanto, não vamos estar nesta busca incessante de atingir um padrão que é inatingível. Porque não é real, é Photoshop. Qual é a tua maior bandeira quando tu fazes vídeos? Qual é o teu propósito no digital? O meu propósito, isso é uma pergunta grande e profunda. Olha, eu acho que se tiver que resumir e de repente dar aqui um chapéu de chuva para chamar isto tudo, eu diria que tem muito que ver com o empoderamento feminino. E, portanto, tudo aquilo que depois cai aqui, igualdade de género, a percepção do nosso corpo, a forma como somos percepcionadas ao longo da nossa vida pela sociedade, e de que forma é que podemos trabalhar mais sororidade, de que forma é que o feminismo pode ter um papel importante para todos nós e nestes espectros todos, não é? Desde aquilo que é a imagem, aquilo que é a mulher no local de trabalho, aquilo que é a expectativa da mulher enquanto dona de casa, por exemplo. E, portanto, se eu tivesse que ter aqui um chavão, acho que seria. Era isto tudo. Acho que seria E qual é o papel do homem como teu ouvinte? quase homens. Não, era isso que eu te ia perguntar. Não tens? Quase É isso que eu nada. te ia perguntar. Os que eu tenho são da comunidade. Garantidamente, eu tenho 98% de mulheres que me seguem e os 2% eu diria que é tudo pessoas da comunidade LGBT. O meu pai. E eu?
Tu segues a agora comecei a Catarina seguir e o teu quase. pai também. O que é que o teu pai acha de tudo que tu fazes Ai, o meu pai acha no isto digital? tudo ótimo. Que eu tenho um pai mesmo com um pé grande e o meu pai sempre foi das pessoas que mais me incutiu confiança, que mais trabalhou esta não necessidade de agradar aos outros. Eu lembro-me que, assim, um aha moment que eu tive com ele foi a minha primeira entrevista de emprego. Uma empresa corporativa gigante, uma Sim. multinacional, 1800 pessoas trabalham lá e a Catarina, estagiária curricular, para ganhar uma bolsa de 400 euros. E eu tipo, pai... E ele olhou para mim e disse assim, enquanto fores tu, serás sempre suficiente. Agora vai. Que lindo. E o meu pai é uma pessoa incrível nesse aspecto, sempre me super apoiou, promove a reflexão, também me dá na cabeça, como é evidente, mas uma das coisas que ele diz é sempre para eu acreditar em mim e fazer as coisas pelo bem, e eu acho que isso me deu Alento, coragem, claro. alento para muita coisa. E ele no digital mexe-se bem, é ativo, baralha-se. Ele às vezes liga-me e diz Faz assim... o zoom assim. Eu já faço isso. Zoom assim, Aquela coisa colado. assim. O meu pai não é muito digital, sabe? A minha mãe é muito mais. Mas o meu pai às vezes liga-me e diz assim: está tudo bem? Tá. Ainda não te vi nas histórias hoje. Portanto, eu acho que a coisa Já dele comigo e espera, com a minha irmã é claro. do género. Ele de manhã vai às histórias. Se houver alguma coisa publicada, eu e da Inês, ok, está tudo Isso é bem. bom, é o Posso seguir o carinho meu também, é dia. o acompanhar. É, totalmente. É totalmente. maravilhoso quando temos essa estrutura, e eu também sinto muito isso, agora estavas a falar da família, que nos permite, como tu já disseste várias vezes, chegar de peito cheio a um sítio. Eu sou, preencher o teu espaço, o nosso espaço que nós merecemos. Isso deve-se muito também a esse lado familiar, não é? Sim, sem dúvida. Eu tive uma sorte tremenda, uma estrutura familiar inacreditável, altamente orientada àquilo que é igualdade de género, aquilo que é diversidade, que somos todos pessoas, somos todos iguais, que devemos tratar toda a gente como gostaríamos que nos tratassem a nós. Que ninguém é mais que ninguém, nem sobre carteira, nem sobre cor de pele. E, portanto, eu acho que isso foi uma coisa muito, muito boa que eu tive sempre, e muito também a força do trabalho. Ter também estas noções da força do trabalho, do nada vai cair do céu, ser boa pessoa, pá, mas tens de trabalhar, não fiques sentada no sofá. Eu acho que me deu aqui esta coragem para enfrentar o E mundo. deu-te também assim, um conteúdo bom para transmitires às pessoas todas que te seguem no Instagram. Ou seja, quão importante é o digital na tua vida, Catarina? Porque, já viste, tu tens um meio agora, de repente, para passar tudo isto a muita gente. A muita gente. E agora tenho mesmo, porque eu dei a louca, eu saí do mundo corporativo, despedi-me semana Agora passada. despediste Eu a tua principal... E eu estou na honeymoon phase, total lua de mel, porque eu estou do género. O meu passion project, aquilo que eu, ao longo destes últimos 4 anos, tenho feito como hobby, de repente É a tua vida. é a minha vida. Mas é como é que isso pouco. foi? Isto é uma notícia bombástica. maravilhoso, é Há maravilhoso. quanto tempo é que ou seja, trabalhavas nessa empresa há quanto tempo? Eu estava lá há 6 anos. Ok, Ia é fazer há 6 muito anos agora, mas de repente já tinha quase 15 de carreira. E foi desde a pandemia para cá que o digitalmente foi crescendo. Sim, mas eu o não digital... queria. Eu mesmo fazendo o digital em E o que é paralelo, que eu não mudou queria agora? Para de nada. repente isto mudar a tua vida e tu Olha, passar a ser honestamente, eu acho que refleti muito sobre o que é que me faz realmente feliz, quais é que são os meus valores, opa, e isto é assim uma coisa um bocado... Mas o que é que eu quero deixar no mundo? É isso que eu ia dizer. Eu É juro que eu ia legado. dizer isso. O que é que tu queres deixar? E eu não sei se isto é tipo crise dos 30, mas eu, de repente eu penso assim, poça pá, o que é que eu quero mostrar? E eu trabalhava numa área interessantíssima, tecnologias de informação, eu era brand manager e sempre trabalhei na área de IT e adorava o que fazia, e de repente deixou de ser suficiente. Mas e a sociedade? Mas e as pessoas? E esses valores começaram a falar mais alto, e proporcionou-se conseguir dar o passo. E então agora estou aqui nesta Tão bom. nova jornada. Estás contente? É só o Ai, início. estou super entusiasmada, cheia de medo, mas super Vai correr bem, entusiasmada. vai correr bem. Mas tu já Positivo. viste, sem o digital, a tua vida não tinha mudado desta forma. Não, Na verdade. não, nunca. Nem eu nunca ia sair dessa bolha, nem ia saber o que isto era. Exatamente. E continuava só com os meus livros em casa. Então eu agora tenho uma pergunta do tubérculo, que eu já te expliquei o que é mais ou menos, mas vou Sim. explicar outra vez. Uma pergunta Ok. nada que vai ao encontro desta conversa. Ok, Se não houvesse digital, ok. que forma é que tu conseguias impactar o mundo da forma que consegues fazê-lo? Não Ok. sei. Tu é que sabes. Porque, no fundo, sendo isto algo daquilo que são os meus valores, inevitavelmente ia fazê-lo, mas provavelmente de meio mais outra pequeno. forma. Epá, mas mesmo que sejam só as pessoas aqui mais à volta, e mesmo que seja só mais uma pessoa, e que eu receba uma mensagem de alguém que começa-se a valorizar e a tirar estes bichinhos todos da cabeça do sabotador interno, em que não somos suficientes,
e olharem para elas como pessoas realmente com valor, eu acho que já valeu a pena. Eu espero que isto não esteja a soar aquela coisa Não, meio coach. não. Não é de todo, mas é porque eu acredito mesmo nisto e eu acredito mesmo que a diversidade é o que faz da nossa sociedade a coisa mais interessante que nós temos. São as nossas diferenças, pá, que se unem totalmente. Eu vou sempre aprender muito mais com uma pessoa diferente de mim e a promover este tipo de conversas e reflexões do que uma pessoa que pensa totalmente igual a mim. E eu acho que é aí, é nesse desconforto que nós todos crescemos, e poder proporcionar isso, ou no limite só que alguém se identifique e que naquele dia não se sinta tão sozinho, eu já vou contente para casa. Eu tenho aqui uma ideia. Eu adoro as tuas perguntas tubérculo, que é uma coisa Força. habitual que o Zé traz, que era abrires um canal de YouTube que se chamava YouTubérculo. Youtubérculo. Eu vou Não é pegar bom? nisso. Por favor. Youtubérculo sou eu. Youtubérculo. A verdade é que há muita trend que é de entretenimento, mas há muitas, tirando estas agora que falámos, que são meio tóxicas. Vamos ser, perpetuam uma ideia também de algo inatingível às vezes, ou de alguma coisa até de perigoso às vezes. Muitas delas já ouvimos falar de desafios até Sim, estranhos. alguns gravíssimos, sim. Há alguma ideia que tu gostarias de ter? Imagina, percebes o que eu estou a dizer? Algum Eu input percebo, mas positivo? tipo, assim de repente, sem pressão, inventa lá aí uma trend Sem para pressão, viralizar. sem pressão. Yeah, sim. Agora, rápido. Agora! Opa, não sei, não faço ideia. Eu acho que tudo o que seja. Pode ser outra coisa, pode ser uma conversa. Imagina que tu dizes assim, tu tens gostavas de ter um espaço para falar com as pessoas diretamente? Gostavas de ter um espaço onde desses mais voz? Gostavas de fazer diretos? Gostavas de... Eu sinto que acabo por fazer um bocadinho disso, de que eu gostava imenso de poder falar para as pessoas cara a cara, que é uma coisa que o digital não me traz. Eu adorava poder estar... Opa, no outro dia tive uma doideira, ia no trânsito e estava a pensar, e se eu fizesse uma palestra ou tipo um workshop a falar disto? E como é que eu podia trazer mais diversidade? E de repente na minha cabeça eu já estava tipo a entrar assim numa espécie de um palco qualquer com 3 drag queens atrás, a viver a sua, porque eu acho que elas são assim a epifania da confiança e da transformação, e a fazer já montes de metáforas na minha cabeça e tudo mais, e portanto eu quero fazer muita coisa. Qual é a mensagem que tu queres deixar? Porque, de facto, tu és uma pessoa que transporta mensagens nas redes. Com muitas Há outras coisas, pessoas que não, mas o teu, pelo menos é o que nos parece, o teu objetivo na tua presença no virtual é deixar mensagens, dar recados e ajudar pessoas. Sim, se eu pudesse deixar uma mensagem, essencialmente eu gostava que a mensagem principal fosse nós podermos ser. Na verdade, no fundo é isso, é podermos ser verdadeiros a nós próprios, construir um caminho que seja aberto à diversidade, à cultura visual e que ninguém tenha medo de ser ela. Eu acho que isso é o mais importante, honestamente. Espero que isto não tenha sido muito lamechas. Nada, zero. Muito Não foi? obrigado por esta Boa. conversa. Olha, Obrigada, adoramos. eu. Obrigada, Catarina. Maravilhoso mesmo. Obrigada. E pronto, ficamos aqui com esta conversa maravilhosa com a Catarina e com a questão de quais é que são também os nossos limites de filtros ou não e aquilo que vamos guardar para nós. E agora? E como sempre, participem. Ficamos à espera dos vossos comentários. Para a semana estamos de volta com mais um Digitalmente, o videocast da Vodafone. Até para a Beijos semana. a todos e até já.